Muito se fala sobre a palavra pânico, ou eu tenho transtorno do pânico, ou eu tenho síndrome do pânico. Mas o que exatamente é o transtorno do pânico? Primeiro, a palavra pânico, né? Ela vem de uma divindade grega, de uma entidade grega chamada Pan, né? Pan era um ser mitológico que habitava as florestas, que era um ser horrendo, com metade cabra, metade homem, com um rosto também muito, muito feio e que se divertia, vamos dizer assim, aterrorizando os viajantes. Os viajantes estavam andando pela floresta, ele se apresentava aos viajantes, os viajantes eles ficavam aterrorizados. Daí vem a palavra terror pânico, né? Que vem de Pan. Isso acabou se transformando numa palavra por si só, né? Que é o pânico. O que é o pânico, né? Uma crise de pânico, primeiramente o que a gente precisa explicar, o que é uma crise de pânico. A crise de pânico é um momento distinto da vida da pessoa. Ela vinha vivendo normalmente ou quase normalmente, ela poderia estar mais ansiosa do que o normal, às vezes mais deprimida ou qualquer coisa desse tipo, e por um motivo qualquer, às vezes sem motivo nenhum, ela tem uma crise de pânico, que é um período muito intenso, de intensa ansiedade, distinto do basal dela, né? E que rapidamente volta ao normal. Rapidamente que eu digo assim, 30, 40, 50 minutos. É raro uma crise de pânico durar mais que isso, né? E o que a pessoa sente naquele momento? Uma necessidade muito grande de fuga, né? Um medo muito intenso, uma ansiedade muito intensa. E essa ansiedade, esse medo é composto por vários sinais e sintomas, né? Você pode ter taquicardia, né? Um aumento da frequência cardíaca, uma batedeira no peito, uma sensação muito forte no peito do coração batendo, do coração saindo pela boca, né? Algumas pessoas rapidamente associam isso com acham que estão tendo um infarto ou alguma coisa cardíaca muito intensa, né? É realmente uma coisa muito apavorante. Fora isso, eu começo a ter sudorese pelo corpo, né? As mãos podem ficar eu posso sentir muito frio na hora, às vezes eu posso sentir calor também, acompanhado de suor frio ou sudorese excessiva nas mãos, no cabelo, no corpo todo, e isso é uma coisa muito assustadora, muito incômoda, né? Eu tenho tremores, esses tremores podem ser desde coisas muito finas até coisas muito intensas, envolvendo o corpo inteiro. Eu sinto como se o corpo inteiro estivesse tremendo, né? Começa a me faltar ar. Eu não sinto que tem nada obstruindo minhas vias respiratórias, meu nariz, a minha boca, mas eu puxo ar e parece que não é o suficiente para eu ficar satisfeito, eu ficar bem. Eu sinto muita falta de ar. E também posso sentir como se tivesse uma obstrução nas minhas vias respiratórias. Então, por mais que eu puxe, parece que não entra o ar suficiente. Então, está me faltando ar. É uma sensação de asfixia, né? Junto com tudo isso, com essa falta de ar, com essa taquicardia, eu posso vir uma sensação de aperto no peito, de dor no peito, né? O que pode piorar a sensação de que, na verdade, eu estou tendo um infarto. Eu também posso ter um desconforto abdominal, né? Com vontade de vomitar, às vezes sensação de aperto na barriga, às vezes a sensação de aperto no intestino, com cólica intestinal, abrangendo todo o meu trato gastrointestinal, né? Tonturas, vertigens, a sensação de que eu vou desmaiar também é muito comum, né? E pode ser muito incômodo essa sensação. Também pode acontecer de eu sentir como se as coisas não fossem muito reais, como se eu estivesse num sonho, uma sensação que a gente chama isso de desrealização. Ou até mesmo de despersonalização, é como se eu estivesse fora do meu corpo, como se eu estivesse observando de tudo que está acontecendo de fora do meu corpo, né? Isso acontece particularmente em reações ansiosas mais intensas, assim, em ataques de pânico mais fortes, né? Posso ficar com muito medo de morrer, medo de perder o controle, na verdade, medo de enlouquecer. É como se eu fosse perder o controle e fosse perder a razão, e aí eu não teria mais controle sobre mim mesmo, né? Medo de morrer, que eu já falei para vocês, dormência pelo corpo, formigamento pelas mãos, né?
Muitas pessoas sentem isso particularmente no braço esquerdo, que também aumenta a sensação de que eu posso estar tendo um infarto, né? E eu já falei para vocês também de calafrios e ondas de calor. Imagina, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes menos, não precisam ser todos os sintomas, 4, 5 deles. Mas imagina tudo isso vindo ao mesmo tempo e a sensação que isso causa, um terror mesmo, uma coisa de pânico. Isso é uma crise de pânico, né? Como vocês podem ver, é uma coisa desesperadora que me motiva rapidamente a eu procurar algum tipo de ajuda, né? E o que isso tem a ver com o transtorno do pânico, né? O que as crises de pânico têm a ver com o transtorno do pânico? A primeira coisa que para você ter o transtorno do pânico, você precisa ter essas crises de pânico. É a primeira coisa que você precisa ter para ter o diagnóstico. Mas você não adianta ter só as crises de pânico. Você tem algumas coisas que você precisa ter, que as pessoas precisam ter para fechar o diagnóstico de transtorno do pânico. Então, a primeira coisa é o seguinte, essas crises elas são espontâneas. Então é assim, não é, por exemplo, eu estou sendo assaltado e de repente eu tenho a crise. Eu tenho um motivo para entrar em pânico no caso de eu estar sendo assaltado ou sofrer um acidente de carro, mas, por exemplo, eu estou fazendo o mesmo caminho que eu sempre faço para ir para casa, dirigindo por uma rua, uma avenida movimentada e de repente vem essa sensação. Ela é espontânea, ela vem do nada, ela é surpreendente para a pessoa que está sentindo, né? As primeiras crises a gente nunca esquece, na verdade. Você pode perguntar para as pessoas que já tiveram crise de pânico quando foi a primeira crise, ela consegue te dar a data, a hora, o local, todos os detalhes que envolviam o ambiente que ela teve a primeira crise de pânico. Mas às vezes, algumas crises podem ser provocadas, mas para você ter transtorno do pânico, você tem que ser, pelo menos algumas dessas crises têm que ser espontâneas. Algumas pessoas têm essas crises dormindo, são as chamadas crises noturnas de transtorno de crise de pânico. Então, a primeira coisa é crises espontâneas. Você está tendo crises espontâneas? Tô. Isso é o suficiente para dizer que você tem transtorno do pânico? Não. Você precisa ter outros sintomas associados. Quais são esses? Por exemplo, medo de ter um novo ataque. A gente chama isso de ansiedade antecipatória, né? Então, eu fico muito receoso de quando eu vou ter o próximo ataque, eu fico sempre esperando o próximo ataque, sempre atento em relação a isso, né? Tentando, vamos dizer assim, descobrir quando vai ser o próximo ataque de pânico. Mas como eu falei para vocês, a maior parte dos ataques de pânico as crises de pânico são imprevisíveis. Então, apesar de toda essa tentativa de controle, a pessoa não consegue. Isso é um dos aspectos mais cruéis do transtorno do pânico, né? Que você realmente não consegue controlar, apesar de tentar muito controlar as crises, né? Outro sintoma comum é o que a gente chama de evitação fóbica, né? Por exemplo, eu estou dirigindo, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Radial Leste, a gente está dirigindo na Radial Leste e de repente eu tenho uma crise, né, numa determinada ponte na Radial Leste. A tendência que eu tenho é eu começar a acreditar que estar naquela situação pode ter causado a crise do pânico. Então eu começo a evitar de andar naquele determinado lugar, naquele determinado local, usando o carro e dirigindo o meu carro naquele. Então eu passo a evitar essas situações. Essa evitação ela pode ser tão intensa a ponto de eu evitar andar de carro, no final das contas, ou até de sair fora de casa em casos muito graves. Quando isso se torna muito intenso, eu posso desenvolver um quadro que se chama agorafobia, né? Que vem do grego agora, praça, que é medo de locais abertos. Então eu passo a ter medo de locais onde eu possa ter o ataque de pânico e eu estou desprotegido. Antigamente era de lugares abertos, a gente define agorafobia como medo de lugares abertos, mas hoje em dia a gente define agorafobia como medo de situações onde eu me sinta desprotegido em relação a ter o ataque de pânico naquele local. Pode ser um lugar aberto, mas pode ser também um lugar fechado. Algumas pessoas têm medo de shopping, outros de cinema, outros de ruas abertas, de praças, de andar de carro ou de andar sem carro. Cada pessoa pode acabar desenvolvendo quadros de evitação fóbica diferentes, né? Mas todas elas tendo o mesmo diagnóstico de transtorno do pânico.
E outra coisa que acontece muito é a preocupação com as consequências da crise, né? Eu fico muito preocupado, mas será que eu tenho alguma coisa mais grave? Será que eu estou infartando? Será que eu tenho um problema respiratório grave? Será que eu tenho algum problema cardíaco? Acabo procurando vários especialistas médicos também, à procura de uma resposta em relação ao que é aquilo, né? Então, sumarizando, para você ter transtorno do pânico, você precisa ter crises de pânico, né? Seguido de pelo menos 2 desses 3 sintomas, que é evitação fóbica, medo de ter novos ataques e preocupação muito forte com as consequências da crise. Esse é o diagnóstico de transtorno do pânico e a boa notícia é, tem tratamento, existem tratamentos eficazes, tanto medicamentosos quanto psicoterapêuticos, que devem ser procurados e que devem ser ministrados às pessoas que são portadoras desse problema.